Olá, amigos, olá, amigas. Quem vos fala é o Diácono Barreto, da Igreja Cristã de Nova Vida de Magé. E eu gostaria de estar compartilhando com você algo da Palavra de Deus, algo que primeiro Deus falou no meu coração. E eu ousadamente gostaria de estar compartilhando contigo para estar trazendo ao seu coração enlevo espiritual, edificação e, sobretudo, um pouco de paz, porque a palavra de Deus é a fonte de paz das nossas vidas. E eu gostaria de estar convidando a você para abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9 em diante, que diz o seguinte: Então lhe disse a mulher samaritana: Como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glorificado seja a palavra do Senhor, né? Nós vemos aqui na palavra de Deus um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Um diálogo que pode representar um diálogo entre Deus e a humanidade. Para entender um pouquinho esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, a gente tem que entender um pouquinho quem eram os samaritanos, né? Os samaritanos eram judeus que, com a morte de Salomão, com a divisão dos dois reinos, né? O reino do norte, com a capital Samaria, né? Que deu origem aos samaritanos, Israel, e foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, e o reino de Judá, né? O reino do norte foi tomado pelos assírios, que arrasaram, eles acabaram com o reino do norte. E os judeus, né, eles foram levados, né, cativos, e apenas alguns colonos ficaram na terra, né, cultivando a terra, alguns pobres colonos, e esses colonos deram origem aos samaritanos. E o reino do norte acabou, o reino do sul ainda perdurou por 200 anos, até que o reino do sul ele foi também levado cativo para a Babilônia, e quando eles, depois dos 70 anos, quando eles voltaram, né, que eles se reencontraram, os dois reinos se reencontraram, aí já havia esse preconceito, né, por parte dos judeus com os samaritanos, porque eles achavam que os samaritanos não criam, eles criam nos deuses dos assírios. Eles acreditavam que os samaritanos não criam em Yahvé, que era o Deus único, Deus verdadeiro, Deus de Israel. Mas a história diz que eles criam de verdade nesse Deus, no mesmo Deus dos judeus. E os judeus também tinham implicância com os samaritanos, porque diziam que quando acabou o cativeiro babilônico, que eles voltaram para Jerusalém, os samaritanos tentaram dificultar a reconstrução do templo, né, de Jerusalém. Mas a história conta também que foi exatamente o contrário. Os samaritanos ofereceram ajuda e os judeus não aceitaram essa ajuda. Portanto, havia ali entre Jesus e aquela mulher um diálogo improvável. Primeiro, porque ela era mulher. Segundo, porque ela estava indo pegar água fora de hora, não era um horário apropriado para uma mulher estar saindo para pegar água. Terceiro,
porque Jesus era judeu e a mulher era uma mulher samaritana. Então, se eles fossem vistos juntos, certamente iria causar um grande escândalo, né? Mas Jesus ele não se preocupava com isso, né? Jesus ele dá mostras que ele tinha até simpatia pelos samaritanos, né? A gente vê alguns textos, né? A parábola do bom samaritano, por exemplo, em Lucas 10, 29 a 36, a gente vê em Lucas 17, de 11 a 19, dos 10 leprosos que Jesus conta que apenas o samaritano voltou para agradecê-lo, mas enfim, existia ali uma dificuldade de relacionamento entre os judeus e os samaritanos. Mas Jesus não via dessa forma. Jesus via ali uma mulher, ele conhecia a vida dela, ele sabia das dificuldades dela, ele sabia que aquela mulher vivia uma vida de adultério, vivia uma vida errada, e Jesus estava preocupado com aquela vida, né? E é interessante que no diálogo entre Jesus e a mulher, a gente vê claramente que é um diálogo entre Deus e o homem. Ou seja, o tempo todo aquela mulher estava falando da água física, da água de beber, da água normal que vai saciar a sede daquele momento, daqui a pouco vai ter de novo a sede. Mas Jesus estava falando da água viva. E existe uma sede que a humanidade tem, que só essa água viva, que é o próprio Jesus Cristo, pode saciar, que é uma sede que começou lá em Gênesis 3, quando o homem caiu. O homem perdeu de uma só vez, ele perdeu o caminho, perdeu a verdade e perdeu a vida. E o homem, ele tenta suprir, ele tem essa sede de Deus, porque a palavra de Deus diz que só Jesus, por João 4,6, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus se colocando como a verdade, o caminho, a vida. Ele é a água da vida. Essa é a sede que o homem tem. O homem tem uma sede de um caminho, de uma verdade, de uma vida. E o homem tem, nessa sede de caminho, ele procura atalhos. Ele procura as coisas fáceis desse mundo, as coisas que o mundo oferece com facilidade, e esse caminho leva à morte. E o homem também, ele busca uma verdade. Enquanto ele busca as suas verdades, ele vai se enganando com as suas mentiras, quando na verdade Jesus é a verdade. Ele se coloca como o caminho, a verdade e a vida, né? E o homem também procura a vida. Porque a palavra de Deus diz que o homem, a partir do momento que ele pecou, ele está morto em seus pecados e delitos. E o homem, ele tem essa sede, ele tem a sede do caminho, busca os seus próprios caminhos, seus atalhos, tem a sede da verdade e tem sede da vida. E interessante que aquela mulher, ela fala para Jesus algo muito interessante aqui. Ela fala assim: Senhor, o poço é fundo. Querido, ela não sabia que ela estava falando com um especialista de tirar pessoas do fundo do poço. Quem sabe você que está me ouvindo nesse momento, está vivendo um momento de fundo de poço. Você fala assim: eu não tenho mais para onde agir, não tenho para onde correr. Essa mulher falou: Senhor, o poço é fundo. E ela não sabia que o especialista em tirar pessoas do fundo do poço estava ali. E aquele especialista em tirar pessoas do fundo do poço está aqui, na sua vida, na sua casa, aí nesse momento. Você, estando no fundo do poço, é só pedir socorro, ele te socorre, ele te levanta, te tira daí. Ele é especialista nisso. Interessante que Jesus afirma para ela: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ou seja, o homem tem sede de um caminho, de uma verdade, de uma vida. Ele tenta se enganar pelo mundo. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele é capaz de saciar a sua sede. Quem sabe você está buscando tantas coisas para saciar a sua sede. Quem sabe você sente um vazio existencial que você não sabe como é que completa. Eu diria para você: Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a água da vida e ele é capaz de te preencher. Inclusive o livro de João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38, fala algo muito interessante. Fala aqui o seguinte:
que é algo que eu gostaria de deixar para você neste dia. Ele fala aqui, no versículo 37 e 38, fala assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, ele estava fazendo um convite. Esse é o convite que ele quer fazer para você neste dia, querido. Ele quer que você beba dessa água, aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador, porque a sede que o homem tem e desconhece o que pode saciar, só Jesus pode saciar. E Jesus fala aqui, ele completa no versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, em seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, além de você sentir essa força extraordinária de Jesus na sua vida, você ainda vai transbordar, vai fluir um rio no seu coração, para que você seja um canal, para que outras pessoas sejam alcançadas também por essa fonte da vida que é Jesus. Portanto, beba dessa água que é Jesus. Eu desejo que Jesus te abençoe e que você seja grandemente edificado na sua vida a partir do momento que você permitir que Jesus seja a água definitiva que você venha a beber. Quero dizer, se essa palavra está edificando a sua vida, quero que você compartilhe, quero que você vá no YouTube, se inscreva, a gente tem um canalzinho lá também, se inscreva e divulgue essa palavra para que outras vidas também reconheçam que não há outro Deus no céu, na terra e no mar, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor, a água da vida, o caminho, a verdade e a vida para nós. Que Deus te abençoe com ricas bênçãos, com bênçãos sem medidas. Te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.